Olá, meu nome é Stephanie e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Proposta de uma antena planada tipo meio underline impressa para aplicações em tecnologia IoT, tendo como autores eu, Stephanie, Emerson, Humberto, Edson, Leonardo e Matheus. Inicialmente, vou introduzir alguns conceitos que foram importantes para o desenvolvimento desse trabalho. Tecnologia IoT, em português, Internet das Coisas. Consiste em tecnologia inteligente que promove a conectividade entre o mundo físico e o mundo digital por meio de uma rede de sensores sem fios que, conectados à internet e com os dispositivos, promove uma comunicação sem fio entre o mundo físico e o mundo digital, onde os usuários eles conseguem se comunicar, realizar o compartilhamento de informações e dados de uma forma mais facilitada, rápida e automática, conseguindo aí fazer uma tomada de decisões em tempo real. Então, justamente essa comunicação sem fio, ela promove maior versatilidade, no desenvolvimento de atividades industriais e cotidianas. Também meio que reduzindo as limitações que a gente tem com o uso de fios e cabos nos dispositivos. E são as antenas que promovem essa conectividade sem fio, por meio do compartilhamento de informações que se dá pela propagação de ondas eletromagnéticas no espaço. Uma tecnologia alternativa são as antenas de microfibra, que são elementos miniaturizados que são largamente estudados no meio acadêmico por pesquisadores científicos. A estrutura de antena de microfibra é mostrada aqui na figura 1, onde a gente tem formado por um plano terra e uma plaqueta metálica, geralmente material irradiante, geralmente o cobre, tanto a plaqueta como o plano terra, e eles são separados por um material denominado substrato, que é um material dielétrico, geralmente utiliza o material ferrituado. E aí essa plaqueta ela pode ter diversos formatos, retangular, triangular, redondo, e a gente tem um tipo de antena que é chamado meio underline, que é justamente a diferença, Ela tem a mesma estrutura da antena de microfibra, mas sua plaqueta, também chamamos de PET, ela possui esse formato aqui em zigue-zague, onde a gente tem um dipolo, que ele é encurtado, o seu espaço ocupado ele é encurtado, fazendo dobraduras em ângulos de 90 graus. Justamente esse diferencial, de poder utilizar dipolos de diferentes tamanhos em espaços reduzidos para incorporar em diferentes tamanhos de dispositivos móveis. E aí a estrutura geral do trabalho foi fazer a confecção de um protótipo dessa antena, baseado em um projeto e simulação feito em um trabalho que eu fiz, um trabalho anterior. Esse projeto e simulação foi realizado por meio de um ambiente computacional, onde a gente tem um conjunto de fórmulas que regem os parâmetros da antena, na literatura, e a simulação ela é feita no ambiente no HFSS, que é um ambiente de simulação de estruturas eletromagnéticas, onde a gente consegue obter parâmetros de preço de retorno, diagramas de radiação 2D, 3D e entre outros. Então aqui as dimensões da antena a gente consegue visualizar na tabela 1, que foram encontrados, A gente tem comprimento e largura do substrato, comprimento e largura da plaqueta, espessura do meandro, a distância entre meandros. Essas dobraduras aqui, elas são chamadas de meandros, por isso que essa antena também é conhecida como dobrado ou linha de meandros. Temos o comprimento da linha de transmissão L0 e a espessura da linha de transmissão. Cabe destacar que a gente teve alguns problemas enfrentados durante a confecção, e a gente teve que alterar alguns parâmetros. No caso, a gente alterou o S, que é a largura do PET, e também a espessura do meandro, que foi de acordo com a literatura. A gente tem que, quando a gente aumenta o PET, a gente tem a redução da frequência de ressonância. Era justamente esse o objetivo que a gente estava querendo.
Então, feito essas alterações, a gente conseguiu alcançar o objetivo inicial. Então, a confecção ela se dá por meio do desenho no AutoCAD da antena com as dimensões reais aqui em milímetros, onde esse desenho ele é impresso por meio de impressão ultravioleta diretamente no material da antena. No caso, o material utilizado é o FR4, fibra de vidro. Feita a impressão, é feita a corrosão na solução de percloreto para que a antena ela fique aqui como mostrado na figura 4. Parte de cobre na plaqueta, né, no PET da antena, e no substrato fica o material dielétrico no FR4. E aí a antena ela já está pronta para medição, aqui com o conector SMA soldado na linha de transmissão. Então, feito isso, a gente parte para a medição. A medição ela foi feita em um laboratório utilizando o mini VNA Tine, onde a antena ela é conectada na entrada DUT desse equipamento por meio de cabo coaxial, e do outro lado a gente conecta o mini VNA por meio de um cabo USB ao computador. E por meio do software desse equipamento a gente consegue extrair o comportamento da perda de retorno graficamente. E esse gráfico a gente consegue exportar para melhor análise. Então, feito isso, os resultados obtidos a gente tem aqui na figura 8, né? Onde a gente consegue comparar a perda de retorno simulado e medido, simulado em vermelho, medido em preto. A gente tem que o medido ele tem um deslocamento um pouco para a direita, mas que a antena ela ressoa aqui em uma frequência de 2,47 GHz, e essa frequência ela se encontra dentro da banda ISM 2,4 GHz. Então ela está dentro dos limites aceitáveis e dentro do objetivo que a gente esperava. E com a largura de banda aqui de 40 MHz, ela se encaixa em uma banda de banda estreita, né, uma antena de banda estreita. Ela apenas não consegue atender a todos os canais dessa banda, mas está dentro dos limites aceitáveis e ela está funcionando como era para ser. E essa discrepância ela pode ser, né, provavelmente devido aos ajustes no setup de medição, a questão dos cabos utilizados, cabo coaxial utilizado, né, a resistência que ele possui, a questão também do material utilizado, o FR4, ele possui impurezas, ele não é 100%, ele não é totalmente, como é que eu posso dizer, não é totalmente limpo, né, de impurezas, então ele tem aí perdas associadas. Então, são uma série de fatores que podem ter ocasionado essa discrepância. A utilização de um equipamento mais robusto e preciso pode ter uma melhoria aí nesses resultados. Então, outros parâmetros analisados foram os diagramas de 2D e 3D, que a gente consegue analisar apenas por simulação, visto que na medição em laboratório a gente necessitaria de tecnologias mais robustas que a gente não tem acesso. Então, pelo diagrama 2D, a gente vê aqui o comportamento do campo elétrico e magnético, onde a gente vê que a radiação ela se dá horizontal em todas as direções, né, 360 graus, sendo mais intensa de 0 a menos 180 graus. E por meio do diagrama 3D, a gente extrai um ganho da antena de menos 9,41 dB. Outros parâmetros analisados foi o campo vetorial elétrico e magnético da antena para verificar a intensidade e direção desses campos. A gente vê que ele é mais intenso no início da linha de transmissão e no centro da antena. Além da densidade de corrente, também é possível analisar no HFSS, né, no ambiente de simulação computacional, onde ele é mais intenso aqui próximo ao final da linha de transmissão e nas extremidades dos meandros. Então, dito isso, a gente tem que o objetivo inicial foi alcançado, a gente conseguiu confeccionar a antena funciona dentro dos limites aceitáveis, está dentro da banda ISM e pode ser aplicável na comunicação sem fio para as tecnologias IoT. Então, com isso, os resultados foram satisfatórios. Esse trabalho serve de embasamento para outros futuros trabalhos que venham utilizar a antena underline para aplicações na comunicação sem fio.
Então, deixo meus agradecimentos ao UFES, à CAPES, ao GPAT, ao CNPq, à equipe de laboratório de micro-ondas da UFES e principalmente ao Ecop Pocket pela oportunidade de estar participando, divulgando meu trabalho. Então, em nome de todos os autores, deixo meu muito obrigado.